Olá, amigos e amigas da FEB TV. Está começando mais um ESD na TV. Hoje vamos falar sobre comunicabilidade dos espíritos. E temos a presença de José Luiz Dias, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, E Rafael. Sheila Costa. Igualmente. Uma maravilha, uma alegria estar aqui mais uma vez. Vamos estudar, vamos conversar um pouquinho. Inclusive, se você quiser mandar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, mande para febtv@febtv.com.br. Na medida do possível, estaremos analisando e, quem sabe, trazendo para cá. Para iniciar esse programa, nós já vamos para a primeira pergunta com o nosso amigo repórter Júnior. E aí, Rafael, eu estou aqui na Federação Espírita do Distrito Federal e vim procurar algumas pessoas para fazer algumas perguntas sobre o tema comunicabilidade dos espíritos. Então, estou aqui com a Larissa, que tem uma pergunta sobre esse tema. Larissa, qual é a sua pergunta? Os espíritos podem comunicar com a gente? Como? É com vocês aí no estúdio. Maravilha. E aí? Pode, né, Sheila? Pode. Não só pode, como devem, né? Aham. Nós somos espíritos encarnados, nós estamos aqui e temos do outro lado os nossos afins. Então é natural que a gente se comunique, continue essa comunicação. Se você faz uma viagem, vai fazer um mestrado fora, hoje em dia, com essa tecnologia que nós temos hoje, vai continuar mandando WhatsApp para sua família aqui, conversando, né? Da mesma maneira, temos também essa comunicação, ela é totalmente livre. E às vezes nós não percebemos isso, mas ela acontece assim, né? Sempre acontecendo. Isso é importante frisar porque nós todos somos espíritos, né? Encarnados ou desencarnados. Então, se nós somos da mesma categoria, nada mais normal que a gente se comunique uns com os outros. Evidentemente que utilizando ferramentas diferentes, né? Diferentes linguagens. Mas nós vamos manter a capacidade de comunicação porque nós não estamos completamente separados. A desencarnação não deixa as pessoas incomunicáveis. Às vezes elas não estão perceptíveis, né? Porque os nossos graus de percepção são diferentes. Mas eles estão se comunicando conosco principalmente por meio do pensamento. E as comunicações, elas ocorrem às vezes até a nosso contragosto, né? Porque nós não temos somente os nossos queridinhos no mundo espiritual. Temos também alguns irmãozinhos que às vezes, né, querem mexer com a gente. E aí nós temos que fazer essa análise e procurar manter uma vibração melhor para que nós possamos ter essa comunicação dos bons espíritos. Kardec fala que para você se livrar dos espíritos imperfeitos, é você aderir aos bons. Né? Exatamente. Essa é uma técnica. Adere aos bons que você vai se livrando daqueles que estão querendo tirar da gente do nosso caminho, né? Não adianta pedir para ir embora que não vai resolver, né? Não, quando você pede para ir embora, mais eles ficam. E o Divaldo ele até costuma falar, né, que os espíritos que não ainda estão nesse bom caminho, que às vezes querem nos influenciar para o mal, não são insistentes, eles são insistentes, mas não são persistentes, né? Então eles insistem, mas à medida que eles percebem que nós estamos ali com uma boa conduta, retos, não vamos nos desviar do caminho, eles desistem e vão para um alvo mais fácil, né? O que mostra da importância da gente continuar e prosseguir no caminho do bem. Às vezes vão ter algumas dificuldades, né? Promovida por eles também, mas principalmente pela nossa afinidade, porque tem uma questão energética, não é? Eles não influenciam a gente à toa, não, né? Não. Porque quando eles não logram sucesso, né, eles fazem, estou perdendo meu tempo com esse aqui, vou procurar outro, né? Daí a importância da gente estar sempre em vibração boa. Agora, é bom também, Rafael, a gente frisar que muitas informações que nós temos no nosso mundo vindo de lá do mundo espiritual. E vamos citar aqui o exemplo de Thomas Edison. Diz na biografia dele que ele tentou mais de 700 vezes, 800 vezes e não conseguia o sucesso em concluir a experiência dele, que era a lâmpada incandescente. Aí diz lá que ele teve um insight à noite. Ele dormiu, né? Teve um insight. Que insight é esse? Porque é lógico, quando nós trabalhamos num projeto, nos dedicamos, nos esforçamos, nós temos uma equipe que nos auxilia, uma equipe espiritual. Então, à noite, no sono, é o momento em que nós vamos ter esse relacionamento mais próximo. Então, ele foi no mundo espiritual, lá os seus professores, seus orientadores, olha, você tem que fazer tal coisa, né?
Então ele veio no dia seguinte, chamou a equipe dele, ó, vamos tentar mais uma vez a lâmpada. Ah, mas não dá certo, já tentamos tantas vezes. Não, vamos tentar uma vez que vai dar certo. E tentou e deu certo. Por quê? Teve um insight, ou seja, um espírito que ajudou ele no processo. Porque os espíritos, Sheila, eles não fazem as coisas para nós, não. Eles primeiro nos dão a oportunidade de que a gente faça por nós mesmos. Mas você percebe que a gente está começando a tropeçar, eles estendem a mão para a gente. Exatamente. É assim que é feito o trabalho. Agora, se eles perceberem que nós temos condições de fazer com o nosso próprio esforço, um mérito nosso, então eles deixam a gente fazer. Isso é o mais importante, porque resguarda a nossa autonomia, né? Justamente. Nos dá o senso da responsabilidade e faz com que a gente se torne realmente dono daquilo que opera, né? E como é que você falou? Você citaram pensamento, você citou também os sonhos. Existem outros meios que os espíritos podem se comunicar conosco? Existem vários, né? Inclusive, quando nós estávamos no início da codificação espírita, eles se comunicavam muito por efeitos físicos, né? É aquela hora em que você, olha, tem um barulho estranho aqui, né? Caiu uma coisa e ninguém mexeu. O pessoal que assiste filme de terror, né? Costuma ver bastante isso. E esses fenômenos físicos, eles são, ao mesmo tempo, uma prova da existência das inteligências espirituais desencarnadas e uma provocação para que a gente preste atenção num mundo que a gente não está prestando atenção na hora, né? Existe algo além aí, Exatamente. dando um sinal para a gente. É bom frisar também, Sheila, que essa comunicabilidade já não é de hoje, não começou ontem, né? Isso vem desde os primórdios da humanidade. Se nós temos a raça humana hoje há 200 mil anos na Terra, e segundo o André Luiz, a racionalidade há 40 mil anos, mas desde o homem das cavernas já existiam os seres que já influenciavam, né? E em Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala que o primeiro sinal é a intuição. O primeiro sinal de comunicabilidade é através da intuição. E está até hoje a intuição, né? E se a gente não presta atenção nas intuições, a gente acaba fazendo bobagem, né? Toda vez que eu não presto atenção na minha intuição, acontece alguma coisa que não é muito confortável. É um caminho. Steve Jobs até falava, né? Para nós prestarmos mais atenção na nossa intuição. Ele até brincava. Entre a razão e a intuição, eu fico com a minha intuição. Ele até brincava porque talvez, né? Muitas dessas criações, como você citou Thomas Edison, tenham sido realmente inspiradas pelos benfeitores para que a gente pudesse progredir, né? Com certeza. Esses amigos nossos do plano espiritual, eles estão nos encaminhando. Nós somos ainda crianças ainda, digamos assim, no nosso estágio evolutivo. Então nós precisamos ainda daquela mãozinha segurando nossos passos vacilantes ainda, né? Então não quer dizer que os espíritos vão influenciar tanto na nossa vida, mas eles vão nos ajudar a caminhar, como um pai faz com um filho. O pai vê um filho caminhando, se ele vê que o filho vai cair, ele corre e apoia, segura o filho. Embora, como eu já falei antes, embora o pai tenha todo o prazer, a felicidade de ver o seu filho dar os primeiros passinhos, né? Então deixa ele ir. Às vezes um tombinho aqui, um tombinho ali também não faz falta, não faz. Então essa comunicabilidade com os espíritos, a gente tem que entender também. Não dá para pensar também só nos espíritos desencarnados, não. Exatamente. Né? Nós comunicamos entre nós também. Né? E essa comunicação, às vezes, e você vê que através dessa comunicação com os espíritos, que veio para nós o quê? A doutrina espírita. Ela chegou até nós através de quê? Da comunicabilidade com os espíritos. Agora, não foi só o espiritismo, não. Moisés recebeu os mandamentos lá de quem? Quem que trouxe para ele? Alguém que apareceu lá e, está aqui. Não. Foram os espíritos superiores que trouxeram para ele, e ele com um médium dedicado. Uns outros tipos de mediunidade, né? Como a psicografia, a psicofonia, né? Até a psicopictografia, né? Que são das pinturas mediúnicas. Todos esses são meios, né, da espiritualidade de se comunicar. Muitas pessoas falam, né, que não acreditam muito porque nunca viram, né, nunca presenciaram, mas nós temos diversas cartas e livros psicografados por pessoas confiáveis, como Divaldo Franco, Chico Xavier, pessoas que têm boas condutas, fica muito mais fácil da gente perceber que isso é uma verdade, né? Justamente. Quando as mães foram consoladas através das cartas que Chico Xavier recebia, né? Quer dizer, a importância da comunicabilidade.
daquele ser que está do outro lado do mundo, mas eu estou aqui, eu estou bem, não preciso se preocupar comigo, eu estou tranquilo, né? Dá um sinal de vida, porque, segundo também Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, ele fala que o maior surpresa que nós temos diante da morte é deparar com a própria vida. Exatamente. Né? A própria consciência. Então é isso, né? A gente está lá no mundo espiritual, mas nós estamos ainda em contato. As pessoas falam assim, mas eu não creio, eu sou ateu. Até ele está recebendo também as informações do plano espiritual, né? E nós somos beneficiados constantemente dessas informações, tanto na área material, os espíritos também nos ajudam também nas coisas, nas descobertas, esses cientistas aí que estudam, se dedicam, eles têm uma equipe também no plano espiritual. Até um médico que vai fazer uma cirurgia, ele tem uma equipe espiritual ali do lado dele ajudando. Né? E como ajudaria se todos os médicos tivessem isso no foco, né? Ficaria bem mais equilibrado o ambiente de trabalho. Eu só queria frisar uma coisa que a gente às vezes se engana, né? O mundo espiritual e o mundo físico, eles são mundos solidários, né? Nós estamos em contato constante, em comunicação constante. Não existe essa quebra de eu para lá, nós para cá, né? Nós estamos em contato incessante, no cotidiano. Não existe um momento específico para isso, não existe um lugar específico para isso, isso é vida. Nós somos espíritos imortais, não vamos deixar de existir e também não vamos deixar de nos comunicar uns com os outros, seja voluntariamente ou involuntariamente. Até o fato de a gente desenvolver muito uma determinada ideia faz com que a gente se comunique com os outros, porque a tendência é a gente chamar para o nosso núcleo de ideia outras pessoas que estão pensando igual. Então é um jeito também de fazer essa comunicação, através da esfera dos pensamentos que a gente cria e que a gente sabe na doutrina espírita que eles têm forma e têm dimensão, né? Então são formas pensamento. Não é uma ideia abstrata, é uma ideia bem concreta, fundada no eletromagnetismo. Que maravilha. Gente, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre influência espiritual, como isso acontece. Vamos aprofundar mais um pouquinho nesse tema. Até breve. Estamos de volta com o nosso segundo bloco. O tema hoje é comunicabilidade dos espíritos. Nós estávamos aqui conversando, né, gente, sobre que os espíritos podem sim se comunicar conosco, aí eles podem se comunicar, ok, mas eles podem influenciar também nas nossas vidas de um modo benéfico. A gente citou as cartas do Chico, mas e de um modo não benéfico? Eles podem influenciar também, Zé? O Kardec perguntou aos espíritos na questão 459 do Livro dos Espíritos, né, que é o nosso pilar da doutrina espírita. Os espíritos influenciam em nossas vidas e em nossos atos. E qual foi a resposta? Sim, muito mais do que imaginais. De ordinário, ou seja, frequentemente, são eles quem vos dirige. Então, veja que nós estamos aqui, mas temos uma equipe por trás. Aí, se essa equipe é boa ou não, vai depender também, como já falamos, do nosso equilíbrio, nossas vibrações. Mas os espíritos, eles influenciam muito mais do que nós imaginamos, segundo os espíritos responderam para Allan Kardec. O apóstolo Paulo, em uma das epístolas, ele diz que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Então, sinal de que nós não estamos sós, né? Tem até nome de filme, né? Tem filme de terror, tem documentário com a mesma frase. Não estamos sós, não estamos mesmo. E esses laços de comunicação, eles são frequentes, embora não percebidos por nós. E quanto mais conscientes nós estivermos dessa influência, mais rapidamente a gente vai começar a prestar atenção nelas e vai conseguir discernir se é uma influência boa ou se não é uma influência muito legal. E é bom lembrar também, Sheila, que isso não é de hoje também não, porque na época, no passado, aqueles líderes, né, os faraós daquela época, eles não faziam nada sem consultar os oráculos. Já era uma reunião mediúnica, né, onde uma médium, que chamava-se Pitonisa, ele consultava, você podia decretar uma guerra, ou até mesmo decretar a paz, ou um grande empreendimento, e era consultado. Já tinha esse pensamento que os espíritos influenciam na nossa vida desde aquela época. É muito bacana uma analogia que a gente pode fazer também, né? Como se
nós estivéssemos diante de uma balança, né? O peso está equilibrado e a nossa escolha é se estamos caminhando do lado do equilibrado ou do lado desequilibrado, que vai pesar mais e fazer com que essa influência aconteça. Então nós podemos pesar para o lado do bem, né, da espiritualidade amiga, ou desses irmãozinhos ainda não tão esclarecidos. É claro que na nossa vida não existe ninguém que tenha o bem absoluto, nem o mal absoluto. Nós somos um misto dos dois, estamos nessa caminhada. Quem sabe um dia aí encontrar essa perfectibilidade, como traz as obras de Kardec. Nós somos né? perfectíveis, né? Esse é um Exato. grande consolo para a gente. Nós somos perfectíveis. Um dia todos nós estaremos, né, no mundo melhor, no mundo mais tranquilo. Não perfeito como o Pai é perfeito, mas estamos aproximando do máximo que O pudermos. interessante é que não dá para a gente progredir e se tornar cada vez mais perfeito sem se comunicar. Exatamente. Porque é exatamente a troca, né, dos saberes que cada um já desenvolveu que vai fazendo com que a humanidade evolua cada vez mais. Aí são os saberes intelectuais, os saberes morais, né? Nós vamos entrando em contato com pessoas que têm mais condições do que nós, vamos assimilando. Então a comunicabilidade e a própria comunicação mesmo são instrumentos de progresso. E quem são esses que nos influenciam, né? Porque algumas religiões até trazem eles como demônios, né? Ou os que são do lado que nos influenciam, boas inspirações, os anjos. Quem são esses que nos influenciam, Zé? Olha, Kardec fala e ele descobriu que quem está do outro lado, nada mais nada menos que os homens que estiveram na Terra, né, encarnados, que agora estão no mundo espiritual. Quer dizer, é um mundo muito igual ao nosso mesmo, onde tem pessoas boas, pessoas que fazem a caridade, fazem o bem, tem as pessoas que praticam corrupção, do mesmo jeitinho. Não é pelo fato que a pessoa desencarnar, dele ir para o mundo espiritual, que ele vai mudar, ele vai ficar melhor. Não, ele vai continuar do mesmo jeito que era aqui. É lógico que lá vai ter uma visão mais ampla, né? A consciência dele vai cobrar um pouco mais dele, mas as pessoas, nessa consciência, às vezes, dependendo, não conta muito. Então, quem está do outro lado são os nossos afins, meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, o meu vizinho, o meu chefe chato que já desencarnou, são eles que estão lá. Eles, meus professores, meus instrutores, meu mestre lá do mestrado, né? Quer dizer, o mundo de lá é muito semelhante ao mundo daqui, né? Não tem assim que não, lá tem os anjos, ou então tem os demônios. Não, isso é figura que foi criada na Idade Média, né, pela igreja, que o Espiritismo não cultiva, né, esse tipo de pensamento, essas alegorias. Mas são homens que estão lá sem o corpo físico. Pode falar, Sheila. Essa questão da comunicabilidade, ultrapassar as fronteiras do tempo, do espaço, né? Isso é sinal de que ela está presente na nossa história como espécie humana, justamente porque onde existe um ser humano, já vai existir a tendência para a comunicação. No Livro dos Espíritos também, se o Kardec pergunta na Lei de Sociedade, e os Espíritos respondem que nenhum ser humano nasceu para viver sozinho, que nenhum de nós é autossuficiente, que todos nós precisamos da comunidade e a comunicação é a base disso. Não existe comunidade sem comunicação. Então a comunicação é a base da lei de sociedade. O espírito estando desencarnado ou encarnado, ele precisa se comunicar um com o outro para que a gente obtenha os modos de fazer as coisas e atingir os nossos objetivos. E ela fala ainda assim, que o homem no isolamento, ele se embrutece e se estiola. Exatamente. No isolamento, o homem se definha, ele não consegue. Maravilha. Nós vamos chamar mais uma pergunta agora com o nosso repórter Júnior para dar continuidade a esse estudo. E aí, Rafael, tudo bom? Eu tô aqui na Federação Espírita do Distrito Federal e agora eu tô aqui com o Ed e ele tem uma perguntinha pra gente sobre o tema comunicabilidade dos espíritos. Ed, qual é a pergunta? Pessoal, eu gostaria de saber como nós conseguimos diferenciar quando um pensamento é nosso ou não é. Como nós vamos descobrir isso? E aí, Rafael, você consegue extrair essa resposta dos nossos debatedores? É com vocês. Eu acho interessante a gente
pensar sobre isso, né? Mas também na própria doutrina espírita, o que se ensina é que é mais importante saber de que natureza é esse pensamento do que a autoria dele. Porque ele sendo ruim, não interessa de onde ele veio, ele precisa ser combatido. E se ele for bom, não interessa de onde ele veio, ele merece ser aproveitado. E muitas vezes a nossa simbiose com o mundo espiritual é tão grande que nós não conseguimos elementos racionais para diferenciar se o pensamento é meu ou não é. Algumas coisas são colocadas como indicadores, né? Por exemplo, você está pensando uma coisa e vem algo completamente estranho na sua mente. É possível que seja de uma inteligência externa, mas também é possível que seja um movimento inconsciente seu, trazendo à tona alguma coisa na qual você não estava pensando habitualmente. Então, eu sempre prefiro pensar nesse critério. É um pensamento bom? Produtivo? Se eu fizer o que está me sendo sugerido, vai haver ganhos individuais, coletivos? Não é? Então, eu já fico de pé atrás, porque se for meu, eu tenho que combater. Se for de outro, eu também tenho que combater. E se for bom, não interessa se é meu ou se é de outro. A questão da autoria é o que menos importa. A natureza do pensamento é que realmente é o mais importante. Como nós falamos que os espíritos influenciam em nossos atos, nossas ações, nós sabemos que há influência. Mas falamos também que os espíritos respeitam nosso livre-arbítrio. Os espíritos evoluídos, né? Porque os obsessores não. Mas então, é lógico que o primeiro pensamento tem que ser nosso. Na grande maioria das vezes, o primeiro pensamento é nosso, por quê? É a oportunidade que nós estamos tendo de andar, caminhar com as próprias pernas. Eles só vão interferir, nos trazer um outro pensamento, se nós fraquejarmos, começar a caminhar. Eles dão uma orientação. Mesmo assim, se nós falar que não quero, não tem problema não, pode fazer o que você achar melhor. Nós temos nosso livre-arbítrio. Então, essa comunicabilidade, a gente pode dizer assim, passando pelo crivo da razão, que eles nos dão primeiro a oportunidade da gente fazer o nosso trabalho, andar com as próprias pernas. E aí os espíritos apontam para a gente, né, Kardec também, que a reforma íntima e o autoconhecimento, que estão ligados, são fundamentais para a gente entender qual caminho seguir. E também, né, Kardec até coloca, não adianta você mandar esse espírito embora, implorar, que se você não reformar o sentimento que atrai esse espírito perto de você, não vai ter como, né? Que é da lei de atração e repulsão de fluidos, né? Fluidos iguais se atraem, fluidos diferentes se repelem. É assim que acontece essa simbiose, ou essa aproximação, tanto dos bons espíritos, quanto dos espíritos não tão bons ainda, né, Sheila? É interessante a gente frisar sempre essa questão da responsabilidade pessoal, da autonomia que é resguardada e que se a gente está muito sob a influência de um determinado espírito, repetidamente, há algum sinal de perigo aí, né? Então, é bom a gente meditar para saber que tipo de vibração nós estamos acolhendo. Tem aquela que faz a gente se sentir tranquilo, né, em paz, é uma vibração generosa, cheia de harmonia. E tem a outra que gera a turbulência, a inquietação, a ansiedade, desperta a raiva, o medo, o desejo de vingança. Então, nós, pela comunicação com os espíritos, a gente pode iniciar tanto processos de elevação quanto processos de obsessão. Às vezes você vê uma pessoa boa, né? Acontece muito isso, comete um crime hediondo, mata a pessoa, assim, as pessoas comentam, não, mas a pessoa está tranquila, como que ele fez isso, né? Quer dizer, às vezes a pessoa pega de súbito de uma influência tão forte, que às vezes faz alguma coisa que não estava nos parâmetros normais dele de fazer, né? Tá aí também, às vezes, uma influência forte, né? Daí a importância de estarmos sempre permanecidos assim, na oração, no equilíbrio, para estarmos conectados com os bons espíritos. Nós vamos para um breve intervalo e já já retornamos para o nosso terceiro e último bloco. Não sai daí. Estamos de volta, nosso terceiro e último bloco do ESG na TV. Estamos falando sobre comunicabilidade dos espíritos. E no último bloco a gente estava falando sobre a influência dos espíritos. E a gente vai seguir um patamar
além. E nos casos, por exemplo, dos nossos vícios, vícios morais, vícios até de alguns comportamentos, existe a influência nesses casos também, Sheila? Nós não estamos sozinhos, nem para fazer o bem, nem para fazer o mal. Em qualquer das situações nós temos companhia, essa nuvem de testemunhos da qual a gente já falou, né, no outro bloco. Quando nós desenvolvemos um hábito feliz, nós temos um reforço da espiritualidade para dar mais consistência para isso. Quando nós desenvolvemos um hábito vicioso e infeliz, nós também temos. Por isso a importância da gente cuidar dos pequenos momentos do dia a dia, para a gente não ir consolidando um comportamento vicioso, porque nós vamos, com esse comportamento, atrair outras pessoas, outras mentes que estão vibrando na mesma condição. E aí a força do vício dos outros potencializa o nosso. Nós temos que escolher realmente no que pensar, o que sentir, o que fazer. E aí a gente muitas vezes entra naquela questão, mas eu não controlo meus pensamentos, minha cabeça corre de A a Z em muito pouco tempo. Vamos parar, vamos meditar, vamos respirar, né? Vamos refletir, vamos orar, vamos vigiar. Se a gente não fizer esses movimentos, realmente os pensamentos ficam incontroláveis, porque eles vão seguindo um fluxo que não tem direção. E se a gente não quiser mudar o modo como a gente sente as coisas, nós também vamos nos envolver em comunicações viciosas, porque a emoção desequilibrada, ela provoca contatos muito pesados e infelizes. É bom também a gente entender que às vezes esses espíritos que nos obsediam, que nos levam para um vício, ele faz às vezes com boa intenção. É porque ele está em um estágio ainda muito atrasado. Uma pessoa que chega para você oferece um copo de cerveja para você. É um amigo. Não, toma. E ele faz questão de você tomar aquela cerveja ali. Quer dizer, ele não sabe que está fazendo um grande mal. Né? Então, por quê? É o espírito que está... Não é aquele espírito mau, segundo Kardec. É o espírito que não atingiu ainda um certo grau evolutivo. Então, ele pensa que todo mundo tem que fazer isso. Eu tinha um conhecido, ele bebia muito. Quando ele bebia, ele trabalhava nesse trabalho de construção civil, né? Precisava roubar o dinheiro dele, pegava tudo, sabe? Aí um dia eu chamei ele, disse, rapaz, para de beber, rapaz. Às vezes é muito difícil para mim. Eu vou nos lugares, o pessoal paga para mim beber as primeiras. Por isso que eu bebo o primeiro copo, aí eu não paro mais, quer dizer. Né? Então veja, porque essa obsessão não é só dos espíritos também não, a obsessão tem a obsessão do encarnado para o encarnado para o desencarnado, de lá para cá. Então o trabalho é intenso, né? Mas por quê? Por falta de conhecimento. De que todos nós tivermos conhecimento, aí não existirá espírito mal. Né? Nós estamos mal porque nós não logramos ainda o conhecimento, né, que vai nos tirar essa questão. Então nós prejudicamos os outros dessa maneira. Também, né? É muito legal a gente retornar até naquela pergunta, né, que o Edmar fez sobre como saber se um pensamento é meu ou não. E se a gente perceber que se não for um pensamento nosso, entender que esse irmão que às vezes está nos influenciando para o mal está nessa ignorância, né, da falta de conhecimento, então que nós possamos orar por eles também, para que eles encontrem os bons caminhos, encontrem a iluminação, assim como nós também estamos nos equivocando, estamos tentando, estamos nos esforçando, estamos nesse caminho em busca de uma jornada, de uma reforma melhor, né, Sheila? Na hora que a gente percebe os nossos rumos de vida, nós também precisamos entender que cada rumo desse carrega consigo a responsabilidade de atrair outras mentes na mesma direção. Então, nós não somos responsáveis somente por nós. Somos responsáveis por nós e por aqueles a quem a gente atrai com o tipo de vibração que a gente emite. E isso é um gancho da comunicabilidade, né? Eu emito a vibração eletromagnética, quem está vibrando na mesma onda que eu se aproxima e forma um núcleo. Vem um outro e vai potencializando. Por isso que se pede muito para as pessoas terem equilíbrio quando está na hora de conturbação, de turbulência, porque cada pensamento desequilibrado potencializa outro. Assim como cada pensamento equilibrado, prece, oração, vibração, ajudam também a formar uma corrente que nos mantém mais ou menos equilibrados no meio da confusão. E a influência não vem só
né, nesses momentos de uma única pessoa. Às vezes estamos lá naquela multidão, numa manifestação, num jogo de futebol, muitas vezes. Aí um se incita, de repente todos se incitam também, Zé? Como é que essas situações acontecem? Porque eles estão ali na espreita, né? Esperando um tropeço nosso para eles poderem colocar em prática o plano deles, dos espíritos inferiores, né? Nós falamos dos espíritos que falta de conhecimento. E quando nós baixamos a guarda, é o momento. E quando nós baixamos a guarda? É quando nós ficamos nervosos, irritados. Você está no trânsito, né? Você bota lá uma palestra para você ir ouvindo, então para você ficar tranquilo, porque se você fica irritado, fica nervoso, só faz piorar a situação. Porque a influência, é aí que eles vão encontrar a brecha para eles virem influenciar. Aí a gente acaba fazendo coisas piores ainda. Nós vamos então para a nossa última perguntinha. Essas perguntas, gente, estão sendo feitas na Federação Espírita do Distrito Federal dessa vez. Fomos a um local especial e o Júnior vai trazer a última questão para a gente poder debater. Rafael, eu continuo aqui na Federação Espírita do Distrito Federal, agora eu estou com a Gabriele e ela tem uma perguntinha para nós. Então, eu queria saber se os espíritos só se comunicam em reuniões mediúnicas. Algo me diz que não, mas eu tenho certeza que o Rafael vai pegar essa resposta lá com os nossos debatedores. É com vocês. O Júnior até que respondeu direitinho, né? Não, né? Ainda falou, algo me diz que não, talvez tenha sido até um espírito. Nem precisa, né, ter um espírito por perto para responder categoricamente não. Porque o fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno de vida. Ele não está preso em nenhum tempo e em nenhum espaço. A gente, na reunião mediúnica, tem mais controle sobre o fenômeno, faz uma educação da manifestação mediúnica, mas isso não significa que só ocorra neste espaço. Principalmente porque não existe reunião mediúnica a todo dia, a toda hora, em todo momento, e a gente não está nelas, né? Mas a gente não deixa de ser médium fora da reunião mediúnica. Nós continuamos exercendo essa mediunidade, só que aí fora da situação de controle. Na sala mediúnica, nós temos lá a equipe espiritual que está cuidando de tudo, conduzindo, quem vai se comunicar. Quando a gente sai daquele espaço de controle, nós estamos à mercê de todo o ambiente. Então, nós precisamos ter mais cuidado ainda, porque se ali nós temos a ajuda espiritual para controlar o fenômeno dentro de um espaço resguardado vibratoriamente, lá fora não é a mesma coisa. Até porque, quando você faz uma prece, onde você estiver, na hora de dormir, ou então chegando no trabalho, até mesmo no trânsito, você está comunicando. E você não está na casa espírita. Né? Até porque também o espiritismo chegou até nós no século XIX. E antes não existia. Né? Quer dizer que a comunicação, ela independe. O que acontece na casa espírita é que houve uma organização depois de Kardec para cá, né, que transformou. Que na verdade até mudou até o nome, né, de espiritualismo para espiritismo, porque que é uma coisa, um projeto, né, da espiritualidade maior, que é o Consolador prometido por Jesus, né, que faz com que a gente possa ter alguns momentos ali, pouco tempo, né, para poder conversar com os nossos amigos ali espirituais, ver quais as dificuldades que eles estão passando, que é uma lição para a gente mesmo, né? Eles estão também trazendo para nós, olha, não faça isso, porque eu fiz isso assim, olha a situação que eu estou agora. E a gente acha, às vezes, que ser um médium é um privilégio, né? E Kardec fala que não, ser médium não é privilégio. Ser médium, segundo diz no livro da Ivone Pereira, que eu não me lembro agora o nome, ela fala que os médios são os maiores devedores. Que a mediunidade é uma coisa santa, segundo diz Kardec, né? É uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. São palavras de Kardec, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se comunicar com os espíritos não é algo pecaminoso? De jeito nenhum. Se é algo que pode operar o nosso progresso, que vai fazer com que tanto encarnado quanto desencarnado evoluam, não é pecado, não é erro, não é condenável. É só o caso de as pessoas saberem fazer esse intercâmbio de maneira consciente. Claro que a gente tem lá no texto bíblico do Velho Testamento uma proibição mosaica para isso,
mas isso se referia às pessoas naquele estágio evolutivo, naquele momento em que elas não tinham condição espiritual de fazer esse intercâmbio de maneira saudável, como elas estavam naquele instante histórico, né? Agora não, nós temos esclarecimento, temos lugares onde se treina isso, onde se desenvolve essa faculdade para que você seja um médium consciente, apropriado desse poder que a gente tem de se comunicar com os espíritos em situações especiais e sabendo fazer isso de maneira responsável, né? Maravilha, por isso a recomendação da gente educar a nossa mediunidade na casa espírita ou em algum templo que tenha esse estudo. Gente, muito grato pela presença de vocês, foi maravilhoso estar aqui hoje. Sheila, muito grato, viu? Obrigada a vocês também. E Zé, valeu mesmo pela sua presença. Agradeço. Se você quiser mandar alguma pergunta, febtv@febtv.com.br, e você pode rever esse programa no nosso canal no YouTube Gotas de Luz. Seja um assinante para acompanhar, rever ou estar vendo outras produções da FebTV. Até o nosso próximo encontro.